Sejam bem-vindos. Vejam esta matéria. Senadores cobram a votação de projetos encaminhados à Câmara dos Deputados. Abro aspas. O projeto de lei aprovado por uma casa será revisto pela outra, em um só turno de discussão e votação, e enviado à sanção ou promulgação, se a casa revisora o aprovar, ou arquivar esse projeto, caso esta casa rejeite. Isso é o que diz o artigo 65 da nossa Constituição Federal, que não está sendo cumprido pela Câmara dos Deputados, e isso faz tempo. Eu já falei aqui em vídeos e vou repetir. É uma desmoralização para outra casa, no caso do Senado, quando um projeto que é aprovado pelos senadores, representantes dos seus estados, são 26 estados da federação, são 3 senadores por cada estado e mais 3 senadores do Distrito Federal. 81 senadores aprovam o projeto, envia para a Câmara dos Deputados e uma única pessoa engaveta o projeto e não dá satisfação nem ao Senado Federal e nem à nossa sociedade. Uma pessoa só faz isso. É o que está acontecendo com o senhor presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. É o cidadão que tem mais poder neste país. Vejam que a vontade de tantos senadores dos estados da federação, do Distrito Federal, esbarram na decisão monocrática deste cidadão. Ele agora vai deixar a presidência, provavelmente deixa agora no começo de fevereiro de 2021. Então os senadores agora é que estão cobrando. O artigo 65 da Constituição é claro ao estabelecer as regras do processo legislativo. Lembrando que o parágrafo único desse artigo determina que, sendo o projeto emendado, voltará à casa iniciadora. O projeto é feito na Câmara dos Deputados. Um exemplo, vai para o Senado Federal. Se o Senado aprovar como este projeto veio da casa iniciadora, ou seja, da Câmara dos Deputados, ele segue para a sanção presidencial. Porém, se o Senado fizer qualquer mudança no texto, ele deverá voltar à casa iniciadora. Isso também vale para o projeto que nasce no Senado Federal. Agora vejam, na prática, porém, a demora da Câmara em examinar matérias já aprovadas no Senado tem levado os senadores a cobrar dos deputados a votação de projetos importantes encaminhados àquela casa, como a proposta de emenda à Constituição, a PEC 199/2019, que permite o cumprimento da pena após condenação em segunda instância, e a PEC 10/2013, que restringe o foro privilegiado. Isso é só para dar um exemplo. Como vocês podem saber, projetos do Senado em favor do povo, como é o caso do PL 1328, do senador Otto Alencar, que suspende os pagamentos dos consignados, o presidente da Câmara dos Deputados já disse que não vai pautar. Também o projeto que regula, estabelece juros do cartão de crédito. Isso tudo o deputado Rodrigo Maia disse que não iria pautar. O que eu não entendo é porque o Senado Federal suporta tudo isso. Isso para mim é desmoralizar a outra casa legislativa. Não tem outro nome. Não tem outro nome. É desmoralizar. Porque se o projeto sai pronto do Senado Federal, chega na Câmara dos Deputados e uma única pessoa, entre 513 mais 81 do Senado, e diz que não vai pautar, desmoraliza todo mundo, inclusive os 512 que estão na Câmara dos Deputados. E ninguém vê isso. Agora que o Senado Federal está reclamando, não é para reclamar, é para exigir que se cumpra a legislação, que se cumpra o artigo 65 da nossa Constituição Federal. Ninguém está acima da nossa Constituição, ninguém está acima da lei, muito menos o senhor deputado federal Rodrigo Maia.
Na sessão remota da quinta-feira, dia 19, o senador Oriovisto Guimarães, do Partido Podemos do Paraná, afirmou que a Câmara, abro aspas, sistematicamente desrespeita o Senado e tolhe a nossa possibilidade de contribuir com matérias relevantes pela exiguidade do prazo, fecho aspas. Fica muito claro que muitos dos projetos aprovados no Senado vão para a Câmara dos Deputados e lá morrem, não são votados. Estão aí mais 2, como vocês podem ver. Quer dizer, é uma decisão monocrática de um único cidadão, que vai de encontro, não é ao encontro, é de encontro contra a vontade de muitos deputados e também dos senadores. O projeto iniciou-se no Senado Federal. Teve discussão, votação, todo esse tempo trabalhando para o projeto. Isso gastou-se energia e gastou-se o dinheiro público para chegar na Câmara dos Deputados e o senhor Rodrigo Maia pautar o que ele bem entender. Porque, na verdade, as leis deste país, desde que o senhor Rodrigo Maia assumiu, depende exclusivamente só dele. Ninguém tem poder para nada, porque o Senado Federal coloca lá um projeto de lei, aprova, Rodrigo Maia vem e diz, eu não vou assinar. E ninguém faz nada, parece que todo mundo, todos os 512 deputados e os 81 senadores têm medo, esta é a verdade, têm medo do senhor Rodrigo Maia. Aí. É o que diz a nossa Constituição Federal através do artigo 65. É só o cidadão ler. Porém, ele não cumpre e não acontece nada. Em sua fala, reproduzida no Twitter, o senador Oriovisto Guimarães afirma que, abro aspas, por omissão, a Câmara dos Deputados está legislando não representando o povo, porém contra a vontade do povo, representando interesses escusos daqueles que querem se esconder atrás das facilidades da lei para poder cometer falcatruas e desvio de dinheiro público. Fecho aspas. Isso quem falou foi o senador Oriovisto Guimarães. É escandaloso que isso aconteça. É uma tristeza que isso aconteça, concluiu o senador Oriovisto Guimarães. Porém, só agora, depois de todo esse tempo, estão vendo isso? E ninguém toma uma providência? Ninguém toma providência? Isso quer dizer que a vontade do legislativo das duas casas depende exclusivamente de uma decisão monocrática do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Vejam bem, aí agora um ou outro senador está falando, mas apenas dizendo a Câmara deve-se tomar uma providência certa, correta, ligeiro para isso. Projetos que são a favor do povo são engavetados e fica por isso mesmo. Então aí está, pessoal, senadores cobram a votação de projetos encaminhados à Câmara. Eu mudaria esse texto. Deveria ser, senadores exigem a votação de projetos encaminhados à Câmara. Não é exigir a aprovação, é exigir a votação, porque já saiu do Senado Federal. Essas informações são autorizadas pela agência Senado de Notícias. Hoje é segunda-feira, 23 de novembro de 2020. Muito obrigado a todos.